novos baianos na MPB, eles começam um novo marco, uma nova forma de se fazer música. Tia Ciata ter levado o samba para o Rio, isso é um marco também carnavalesco. Então existem épocas da música. Teve a época rococó, da época erudita, barroco, da música popular, sinfônica e por aí vai, coisa e tal. Quando chega na música carnavalesca, eu sou um desses marcos. Agamenon Brito, que criou o axé como um termo pejorativo. Gente, não serviria ninguém como axé. Eu me lembro que eu estava em Aruba e os músicos estavam irritados, que eles diziam assim, vamos dizer que a nossa música é MPB? Eu disse, não, porque eu já tinha dito a um jornalista aqui no Rio que queriam um label, que queriam uma marca, queriam um nome, dizendo que eu fazia música percussiva baiana, e disse, posso chamar de axé? Eu olhei para ele e disse assim, sabe de uma coisa? O que a gente está fazendo é tão novo. Pode, o nome é maravilhoso. Apesar de ter sido usado errado, eu acho um nome fantástico para o que a gente faz. Entre os roqueiros, se acontecia alguma coisa, isso é coisa de axé. Se tivesse Luiz Caldas, isso é coisa de axé. Se tivesse Pepeu Gomes, isso é coisa de axé. Uma roupa vestida de uma forma diferente era uma coisa preconceituosa de jovens. Preconceituoso, porque jovem roqueiro é preconceituoso mesmo, faz parte da coisa. Era uma forma de falar, ó, duvido que isso vá para algum lugar. Errei, né? Queimei a língua, claro. Foi, né? Axé é oriunda das religiões de matriz africanas e significa força, tudo de bom para você, que a sorte lhe acompanhe. E o music foi colocado aí numa intenção pejorativa, uma intenção de apontar para essa arte como uma arte menor, como uma coisa que ia ser efêmera, que seria descartável, como tudo que a gente faz. Lá para tanta vira uma chacota. E hoje eu digo que eu respeito e acato o nome, mas eu classifico como uma música afropop brasileira. É porque pegaram tudo para que não acontecesse, para enfraquecer mesmo, e deram um nome só. Então, quando chega lá no Sudeste, é tudo axé. Mas não é tudo axé, né? Não. Nós temos galope, nós temos o próprio samba que está dentro desse bojo, temos os ritmos caribenhos, o merengue, que está aí, tá tudo aí. Se a gente se transportar para o início dos anos 80 em Salvador, o Ilhaê vai para a rua em 75. E até 79 era o único bloco afro. E aí, 79, nasce o Olodum, vem Muzenza, Araqueto, tá se formando. A cidade começa a ser, as periferias de Salvador começam a ser ocupadas por essa movimentação de bloco afro. Mas, por exemplo, Sara Jane e Carlinhos Brown estão fazendo pesquisa no Pelourinho. Sara Jane conta isso. A gente estava ali fazendo pesquisa, a gente estava observando o comportamento dessas pessoas que era um povo que falava muita gíria, que se movia muito, tinha muito deboche no jeito de falar. Sara Jane, por exemplo, ela ia para o Pelourinho e eu ficava ouvindo reggae, ficava ouvindo James Brown, e aí tinha aquela coisa no reggae do yeah, 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 e palmas e tal. E ela começou a reproduzir isso em cima do trio elétrico e isso modificou completamente o jeito de se comportar no carnaval. Esse início da Axé Music está totalmente dominado pela música negra, que essa música era feita no chão, com vários tipos de tambores, e de repente essa musicalidade sobe no trio e a Axé Music é isso. Eu tocava no carnaval de baile, né? Eu tocava músicas de Braguinha, eu tocava as marchinhas, né? Aí, com uns 14 anos, mais ou menos, eu comecei a tocar um pouco de frevo, ouvindo os discos de Armandinho, né? Aí pintou o meu interesse pelos frevos tocados, porque eu era guitarrista, né? Eu fui juntando as duas coisas, né? O baile com o lance da guitarra, né? Até os 16 anos eu subi no trio pela primeira vez. E foi assim que eu entrei no trio elétrico. Aí gravei 2 discos com o Tapajós nessa.
Aí vim de vez para Salvador, saí do Tapajós e entrei nos blocos. No bloco eu fundei Bloco Beijo, foi eu que fundei, Traz os Montes. Aí depois fui tocando em vários blocos, toquei no Eva, no início do Eva também, até tocar quase 10 anos no Camaleão, que é onde eu fiz essas coisas de convidar Tonho Matéria, de fazer essa junção, né? Foi o fortalecimento do Axé Music, vamos dizer, nesse momento. Aí a chave da música da Bahia realmente deu uma virada. Nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a gritar. Olha a nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo. Axé Music é o encontro da música dos blocos de trio com a música dos blocos afro. Ou seja, é o encontro do frevo baiano com o samba reggae. Axé Music, como a Tropicália, é uma combinação, é um mosaico, né? E que vai parar no disco de Luiz Caldas, que vai parar em cima do trio elétrico através de Sara Jane, de Carlinhos Brau, que está ali como percussionista, ninguém via. Os blocos afros, ele abasteceu muita gente. Nós fomos uma geração de compositores com muita atitude. Todos somaram do seu jeito, da sua forma. Quando a banda Reflexo, quando a banda Mel, Laranja Mecânica, que eram as bandas que se alimentavam das músicas dos blocos afros, isso tinha uma importância muito grande. Quando eles pegavam as músicas de Boboco, quando pegavam as músicas de Walter Adailton, Luciano Gomes, e que regravava essas músicas dos blocos afros e trazia para o carnaval e fazia as pessoas conhecer o que... Eu falei faraó, faraó, Deus e divindade infinita do universo predominante, esquema mitológico, faz a Bahia pensar. Eu falei faraó, faraó, eu clamo Lodum Pelourinho. As escolas de samba do Rio de Janeiro sempre contaram o mundo afro-brasileiro, mas quem contou a história da África pela primeira vez no Brasil foram os blocos afro. E transformar isso em enredo de carnaval, com estruturas mínimas. São muitos elementos para criar e recriar uma estética negra baiana. A indumentária, vem o cabelo, vem as letras das canções, vem a coreografia, a linguagem cheia de gírias em Urubá. E é isso que vem para a rua e começa a chamar a atenção do Sudeste, por exemplo, né? A Feira de São Paulo, a Bahia virou Jamaica. Aí quando chega um momento em que as mídias prestam atenção a isso, porque tinha um estúdio de gravação aqui preocupado em capturar essa musicalidade, a sonoridade dos tambores, que é a WR. Se não tem uma gravadora preocupada em inventar uma tecnologia capaz de capturar o som dos diferentes tambores do samba reggae, não tinha como virar disco. Então, o Luiz Caldas trabalhava na WR, fazia jingles. Então, havia toda uma articulação de gravadoras, de mercado, de rádios que começam a tocar aquela música, até que Chacrinha se apaixona por Sara Jane. Receber da Bahia a minha querida Sara Jane. Sara Jane. A música da Bahia já estava acontecendo, esse caldeirão. Isso acontece de uma forma macro, vamos dizer assim, pelo fato de Chacrinha ter gostado. Então, muitas vezes, ele chegava assim e dizia mesmo: quem vai encerrar o programa é Luiz. Quero 3 músicas dele. Ele, quando ele abraçava uma carreira, essa carreira realmente decolava. Por que é que Roberto Carlos é chamado de rei? Porque ele coroou Roberto Carlos no palco. Então, quando eu chego no programa dele, o Brasil todo sabe que é a música da Bahia. Luiz Caldas! Luiz Caldas! A televisão, ela tinha essa força, né, para levar essa informação a nível nacional. E a maioria dos blocos afros sempre saíram muito tarde à noite. E tarde da noite já não tinha mais televisão ali transmitindo nada. E isso ficava para outras bandas, para as bandas consideradas bandas de trios elétricos. Eram essas bandas que apareciam a nível nacional. Um bloco como o Ilhaie, que é o primeiro bloco afro do Brasil, se você analisar nos dias de hoje, o quanto seria
benéfico para a cultura baiana ou para a cultura brasileira conhecer o Ilê. A busca por espaço também era esse espaço também que a gente queria. As bandas afro que estavam nos anos 80 ainda lutando contra a apropriação das suas composições pelos blocos de trio. Os blocos de trio mandavam espiões para dentro dos ensaios dos blocos, como Olodum, Araqueto e tal. Gravavam a música, botavam na rádio com bandas brancas. Então isso foi um problema que teve que ser enfrentado pelos blocos afro, inclusive com a proibição. O Olodum proibiu, por exemplo, se entrar com um gravador nos ensaios do Miguel Santana, que era a quadra de ensaio do Olodum aqui no Pelourinho. Os artistas independentes, com um recorte especial para os artistas negros, ganharam um outro lugar na hora de dividir o bolo. Eu gosto de fazer a comparação assim, com a estrutura do axé, com todo o movimento. O que aconteceu? Uma árvore, uma planta muito bem colocada, muito bem tratada, cresceu, virou uma árvore frondosa, cheia de frutos, flores, folhas. Tudo aconteceu e aí fomos esquecendo a raiz. Nesse período de 85 para o início dos anos 90, os blocos afro também se estruturaram melhor, criaram suas bandas com mais organização, gravaram discos e vão encontrar com a figura de Daniela Mercury, com muita intimidade com a dança e que vai fazer uma leitura de excelência da musicalidade dos blocos negros. Ela é uma artista que, naquele momento, foi muito importante para a Axé Music e continua sendo muito importante para os blocos afro. Então, isso realmente colocou a Axé Music num outro patamar. Não é a minha cor de pele que diz tudo de mim. Eu vim dizendo que a minha música era periférica, que era uma música feita por grupos negros que lutavam politicamente por inclusão. Eu sabia que eu não podia falar na primeira pessoa da negritude, mas a música é para cada um falar na primeira pessoa. Eu trouxe o Ilê sempre que pude, eu sempre cantei com o Olodum, eu sempre falei de onde vim, eu sempre dei crédito a todos os maestros, eu sempre falei quem eram os compositores e que eu estava trazendo uma música que não era feita por mim. Liminha, quando eu produzi o Canto da Cidade, a gente começando a fazer a mistura de baixo, bateria, com ritmos e instrumentações sugeridas pelos blocos afro, e a gente ficava testando fazer. E Liminha fez, eu não estou entendendo nada. Eu disse, é normal, a gente também não está entendendo, a gente está tentando, mas a gente sabe o que funciona para dançar. No final das contas, qual é a junção que vai rolar, que vai groovar para a nossa população dançar. Se baiano dançar, o resto do mundo vai dançar, porque o trio elétrico é essencialmente um grande baile para a multidão. E eu, especialmente, resolvi fazer uma música que pudesse também ser absorvida pelo mundo inteiro. Eu acho que eu, com o Canto da Cidade, meio que dei assim, um hino para a pessoa falar de sua brasilidade de si dentro desse contexto. A cor dessa cidade sou eu, o canto dessa cidade é meu, a cor dessa cidade. Salvador, a partir do sucesso do Canto da Cidade, começou a receber 500 mil turistas por ano a mais. A gente fez uma indústria poderosa, que a gente trouxe gente do mundo inteiro para o Carnaval da Bahia. O show de Daniela Mercury vai a começar, mais de 100.000 pessoas presentes. Daniela Mercury e Ray Charles. Só com o Canto da Cidade, eu mensurei, por exemplo, o que eu trouxe de mídia antes da internet e eu devolvia de mídia com o meu camarote mais de 60 milhões na época. Os anos 90 são esse momento da industrialização. O carnaval ganha um tom industrial. Aquela paixão do início dos anos 80, quando o samba reggae foi inventado, quando o frevo baiano era uma coisa. O pré-carnaval, se sentia uma energia diferente na cidade. Agora, quando vai chegar o carnaval, você enche o saco porque a cidade está toda sendo montada, virando uma cidade efêmera para o carnaval, camarotes em todo lugar, tudo muito engarrafado. Então, aquele amor, aquela paixão que produziu esses repertórios do frevo baiano e do samba reggae que deu na Axé Music,
não existe mais. Muitos que é do axé se especializaram em corporativo. A gente saiu um pouco das ruas, porque a nossa geração também ela envelheceu. Nós começamos a dividir o protagonismo com muita gente. Mas o axé continua sendo um estilo musical de força e com muito espaço no mercado. Tudo é cíclico. Uma hora um hit está em cima, outra hora o hit está embaixo. Agora, todo verão, em todos os lugares do país, praticamente impossível você ir para qualquer lugar do Brasil e não escutar músicas do movimento da Axé Music. Por exemplo, El Chan. Como é que você vai dizer que o pagode da Bahia não tem uma influência os outros que vieram de compadre de Beto e da companhia de todos, né? Que fizeram parte desse movimento. Ei, mamãe, Jaco, eu tô em cima, tô embaixo. Jaco. Se a gente ficar dentro dessa bolinha aí que Agamenon criou de axé, a gente vai fragmentar. Mas se a gente olhar pela evolução, pelos elementos que entraram, a própria influência da música eletrônica, o retorno da guitarra baiana, são elementos de renovação. Aí depende se você está no ponto de vista ou na vista do ponto, porque tem uma má vontade com o negócio desde que começou. Porque tem uma coisa que a gente tem que botar e deixar bem claro. Quando algo novo acontece, a pessoa diz, poxa, isso é novo. Não é novo. Já vem ralando há muito tempo, entendeu? Para que aquilo acontecesse. Eu vejo o momento atual assim, a tocha, baiana, entendeu? Muita gente se mexendo para outros caminhos, mas preso ao carnaval ali, porque, queira ou não queira, é o cordão umbilical que nós não queremos soltar, que ninguém corte, certo? Porque ele estica, ele vai para onde você quiser. E você está ligado à sua raiz aqui.